Oi família, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Ferreira, este é o programa Família em Casa, aqui na TV Evangelizar. Coisa boa estarmos juntos mais uma vez para podermos, na comunhão, nesse encontro com os corações, o meu coração, o seu coração e o coração de Jesus, termos tanta cura, graça e bênção para a nossa vida. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua companhia, bom demais estarmos juntos como família. Hoje vamos falar de algo muito importante, fé e emoções. Duas realidades muito presentes na nossa vida. O tempo todo somos tocados pelas emoções, mas somos movidos e tocamos nossa vida pela fé. Uma coisa nos emove, nos emotiva, outra coisa nos move. São duas coisas bem distintas, fé e emoções. A emoção é o que me afeta e a fé é o que me move. Eu não posso deixar que as emoções me levam. Eu não posso deixar que as emoções fiquem o tempo todo sendo a base das minhas atitudes, porque aí eu erro muito. Então é preciso eu tomar essa cautela. Vamos falar disso hoje de uma forma como conviver com essas duas realidades, no equilíbrio e numa junção, porque são coisas reais, são coisas da nossa natureza. Eu não falei para você evitar emoções, mas também não pode desprezar a fé. As nossas decisões precisam ser pautadas na fé. Uma coisa é o que me afeta, não é? Nossa psicomecânica funciona assim. Afeto e humor. Uma coisa me atinge, mas eu posso agir de outra maneira. Assim vamos viver as emoções deste programa, mas também crer que Deus há de nos ajudar para tomarmos as decisões certas e conduzir nossa vida da maneira que a palavra de Deus nos ilumina. É claro que você o tempo todo fica sendo provocado pelas emoções. Às vezes boas emoções, às vezes emoções tristes, às vezes emoções de perdas que nos trazem tantas angústias, às vezes as emoções de ansiedade, nervoso, às vezes que coisas que mexem com você e deixam você um pouco irritado. Às vezes as emoções da conquista, da vibração, da alegria, da euforia, da motivação. Mas o mais importante é você saber que a fé não está no campo das emoções. Assim a igreja, a mãe igreja católica nos ensina que fé não é uma emoção, fé não é um sentimento, fé é uma decisão. Você opta pela fé, você toma decisão pela fé. A gente usa esta palavra, que São Paulo, na verdade, quando escreve as suas cartas, ele usa essa expressão, abraçar a fé. Quando você abraça, né, você aceita, acolhe, você toma a decisão, você vai ao encontro. A fé é essa decisão que me leva ao encontro de Deus. Como é bom a gente poder saber que a estrutura da fé é diferente da estrutura das emoções. E por que estamos falando de fé e emoção dentro da realidade da família? O Família em Casa quer sempre trazer um tema que o tempo todo cerca-nos dentro de casa. E a família em casa, ela é o tempo todo tocada por emoções. Eu posso aqui trazer vários exemplos, vários cenários que vai ajudar você. Imagina que a dona de casa, a mãe que está em casa, o tempo todo ela tem a emoção de muitas vezes ficar sozinha. E as suas emoções como mulher é diferente das emoções do homem. Só por ser mulher, as emoções da mulher é muito diferente das emoções do homem. As emoções de um jovem é diferente das emoções de um ancião, de um senhor, de uma senhora, as emoções de uma criança. E o tempo todo somos seres emotivos. A gente não fica, às vezes, desligado da emoção. A emoção o tempo todo acontecendo. E às vezes a gente confunde muito isso, porque nos colocamos, às vezes, até em situações difíceis de relacionamentos, onde temos mágoa, ressentimento, angústia, somos feridos, somos afetados o tempo todo. O problema é que a gente reage movido por emoções. E, na verdade, nós temos que ser movidos por aquilo que cremos, pelos valores nossos. Você entende quando eu falo de valores? Os seus valores, aquilo que você acredita. Por exemplo, nós aqui da TV Evangelizar, enfim, toda a rede de comunicação Evangelizar, nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus, somos cristãos. Então, nós temos que transmitir a você aquilo que cremos. E com certeza você que está nos assistindo agora tem os seus valores, tem aquilo que você aprendeu como realidade, como aquilo que vale a pena. E você tem que deixar isso mover você. Imagina, presta atenção nesse caso. Um dia, um amigo me encontrou e falou assim, pô, Rodrigão, fiz uma bobagem, falei umas palavras que machucou a minha esposa, você nem imagina, eu não queria ter falado, não queria ter feito. E ele usou essa expressão, ó, pisei na bola com ela. Você já pisou na bola com alguém da sua casa? Provavelmente, filho com o pai, irmão com o irmão, o esposo com a esposa. Pisei na bola com ela. Imediatamente, o que eu falei para ele? Peça perdão para ela. Ele disse assim,
Deus me livre, jamais. Eu falei, por que você não vai pedir perdão para sua esposa? Ele falou, porque meu pai me ensinou que nunca se pede perdão para uma mulher. Que o dia que você pede perdão para ela, ela monta em você, não sai nunca mais. Você fica refém dela. Aquele momento, a gente tem que ter muita paciência, né? Respirar fundo, porque como pode alguém ensinar isso para um filho? Que você nunca deve pedir perdão a uma mulher? Então a gente leva esses valores para dentro de casa. Fé tem a ver com valores, tem a ver com conceitos. Fé tem a ver com base. Então eu vou tomar a minha decisão mediante ao que eu creio. Então se eu creio que eu nunca devo pedir perdão, quando eu pisar na bola com a minha esposa ou com meu filho, com quem que seja da minha casa, eu vou então estar vinculado àquele conceito, àquele valor, àquele ensinamento que não vai me deixar ser humilde, que não vai me deixar baixar a cabeça, reconhecer e dizer, esposa, me perdoa, eu errei com você, falei o que não devia ter falado, te ofendi, fui injusto com você. Por isso que a família, ela tem que estar muito bem esclarecida. Até as crianças. Uma coisa é a fé, outra é a emoção. Quando eu falo de fé, digo fé em Deus, fé na vida, fé nos valores, fé nas coisas, fé naquilo que você aprende como pessoa. É muito normal que os filhos provoquem emoções na gente o tempo todo, né? Você imagina, você vai assistir a formatura, esses dias eu fui na formatura da Sofia, ela se formou na educação infantil e eu fiquei tão feliz, chorei, aquela emoção maravilhosa, a Sofia me emocionou, não é? E naquele mesmo dia, emocionado com a Sofia, tocado com a Sofia às vezes me pede uma coisa, sei lá, a Sofia tem 6 anos de idade, a Sofia pede uma coisa que não cabe a uma criança de 6 anos de idade. E aí eu estou tão emocionado com ela que eu falo, acho que eu vou dar, vou agradar ela, estou tão feliz, estou emocionado, estou orgulhoso, mas eu não posso ser movido por aquela emoção. Imagina que minha filha, então, tem 11 anos de idade, aí ela se faz um feito maravilhoso, me deixa orgulhoso, feliz, emocionado, diante dos meus amigos, e simplesmente ela fala, pai, agora me dá a chave do carro que eu quero sair. Como é que eu vou dar um carro para uma menina de 11 anos? Como é que eu dou um carro para uma pessoa de menor? Então, é complicado, entende? Eu não posso ser movido pela emoção, tenho que ser movido pela fé, por aquilo que eu creio e separar muito isso. E eu acredito que a fé, ela vai transformar a nossa história. Eu quero trazer um texto para você ainda nesse bloco que vai nos ajudar a refletir sobre a fé. Esse texto, ele traz uma clareza muito grande de como pode uma pessoa agradar a Deus e como pode alguém estar protegido de todos esses males do mundo e de verem coisas mais consistentes. As emoções são muito vulneráveis, gente. As emoções, elas são muito mutáveis, né? Elas mudam o tempo todo. Ao mesmo tempo que eu estou feliz agora, daqui a pouco eu choro, às vezes eu estou chorando, daqui a pouco eu estou triste, eu estou feliz, daqui a pouco eu estou satisfeito, daqui a pouco eu me zango, daqui a pouco eu fico todo contente. Então as emoções mudam muito. Presta atenção nisso, como é importante a gente ter a palavra de Deus como fundamento na nossa casa. A palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e recompensa os que o procuram. É muito importante para a nossa vida, para a nossa história, compreender que sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa esse agradar, hein? Por esta palavra, dá para mim ter uma base das minhas ações. Como é que eu posso, o que significa a palavra agradar? Será que só fazer o que o outro gosta, o que o outro quer? Não, a palavra agradar está muito além do que simplesmente dar um grado a alguém. A palavra agradar está ligada a agradecer, a ação de graças, está ligado à recompensa, está ligado ao amor, a você estar ligado a alguém. Quando o marido não vai à igreja, eu sempre falo assim para ele, vai para agradar a tua esposa. Aí o marido vai para agradar a esposa. No final das contas, vai fazer bem para quem? Pensa nisso, responde agora. No final das contas, se o marido vai para a igreja só para agradar a esposa, e ele chega lá, vai ser tocado, abençoado, ele vai ser curado, ele vai ser iluminado, ele vai ser abençoado. Isso vai ajudar ele, no final das contas vai fazer bem a ele. Crer em Deus, minha gente, agrada a Deus, mas no final das contas faz bem para nós. Nossa fé não acrescenta nada ao que Deus é. E a nossa descrença não tira nada de Deus. Não dá desmérito a Deus. Há uma oração eucarística na missa, que é muito profunda, em que o sacerdote reza assim, os nossos louvores nada acrescenta ao que Deus é.
mas eles nos aproximam de Deus. Eu acho lindo. Nossa fé não acrescenta nada a Deus. Deus não é mais Deus porque você crê e nem deixa de ser Deus porque você não crê. Mas a nossa fé nos aproxima dele. Acreditar em Deus é fundamental para que nossa família esteja protegida e amparada nas emoções. Como é importante a gente colocar nossa vida e saber que não vamos ter como evitar as emoções. Elas vão acontecer o tempo todo. Eu já perdi entes queridos na minha vida, minha esposa que já faleceu, minha sobrinha, filha da minha irmã. Essas emoções das perdas nos deixam muito tristes, mas a fé é que nos mantém, é que nos sustenta, é que nos levanta. Diante de perdas, de catástrofes e diante de tantas coisas que acontecem com as nossas vidas, infortúnios, verdadeiras coisas que nós não estávamos preparados para passar. A gente sempre diz isso, né? Eu não estava preparado para esta prova, para esta perda, mas a fé é que nos deixa pronto. A fé é que nos dá suporte para superar os sentimentos, para superarmos até mesmo aquelas grandes perdas que temos na vida. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Não tire só por esses exemplos que eu disse, não. Um simples exemplo, por exemplo, o teu marido está lá na academia e fala, vamos comigo, meu bem, fazer academia comigo. Você vai para agradar ele, mas no final da conta vai fazer bem para quem? Vai fazer bem para você que está fazendo exercício. Então pensa nisso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso a gente tem que ter a coragem de passar por cima das nossas emoções muitas vezes. E não só passar por cima no sentido de ignorá-las, mas de superá-las. Quanto é importante a gente falar disso. Fé e emoções. Presta bem atenção que este equilíbrio que temos que ter na nossa casa, e que nós vemos isso muito profundamente e bem claro e nítido, definido na Sagrada Família, Jesus, Maria e José, é muito definido isso. As emoções de José, de Maria, de Jesus acontecem o tempo todo, mas agem pela fé, pela vontade de Deus. Nós, no próximo bloco, vamos falar da estrutura da fé e da estrutura das emoções, como temos que lidar com isso o tempo todo. A fé não tem pausa, nós cremos em Deus, cremos na vida o tempo todo. Então fique aí sintonizado conosco, fique na TV Evangelizar, que o programa Família em Casa volta daqui a pouco. Estamos de volta, família! Família em Casa aqui na TV Evangelizar, sempre trazendo para você tantas coisas boas para que em casa a nossa família tenha uma qualidade de vida melhor. Esse programa quer cuidar dos relacionamentos e da vivência da sua família em casa. Por isso, também vamos rezar por você, pela sua família, pelas suas intenções no final deste bloco, tá bom? Estamos falando sobre fé e emoções. O quanto é importante a gente viver o equilíbrio com essas realidades que o tempo todo nos tocam, né? Fé e emoções. Estávamos falando da palavra da carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode imaginar quantas emoções acontecem numa briga de um casal, numa discussão, um momento em que os dois estão talvez destemperados e começam aquelas discussões. Às vezes a gente quer ter mais ou possuir a razão do que a felicidade. Eu gosto sempre de definir isso. Aprenda uma coisa muito importante, vamos aprender isso com a Sagrada Escritura. O que é mais importante para você numa discussão, numa conversa, ou até mesmo no momento em que os dois estão lá brigando? É ter razão ou ter felicidade? Eu me preocupo quando alguém às vezes fala, a razão é minha, a razão é minha. Eu falo para o casal assim, tá bom, a razão é sua, o que você vai fazer com ela agora? O que ter razão vai te dar? Então, eu peço que você nesse momento escreva no seu coração, eu quero ser feliz, não ter razão. Por que numa relação, ou numa conversa, num diálogo, a gente insiste em querer ter razão? Por isso que é importante a força da fé. Presta atenção neste ensinamento de Jesus. Quando Jesus disse, vocês ouviram falar na lei, a lei do talião, a lei antiga, da Torá antiga dos judeus. A lei do talião é aquela olho por olho, dente por dente. É aquela que você paga com a mesma moeda o mal que te fizeram. Isso não é justo, isso não é de Deus, isso não é a vontade de Deus, isso não é baseado em amor. Claro que não. Jesus disse, eu porém vos digo. O que ele disse? Quando alguém ofender, ferir um lado, mostra o outro. Para muita gente na sociedade pós-moderna,
Na atual conjuntura da sociedade, da forma com que as pessoas estão vendo, isso é um absurdo, uma aberração. Como assim? Alguém vai me ferir o lado, eu mostro o outro lado? O que pode significar isso? Isso significa não agir com a mesma coisa, da mesma maneira que agiram comigo. Aprenda uma coisa que é importante, família em casa, ó. Se erraram com você, não dá o direito à pessoa que errou de você errar com ela. Deixa ela errar sozinha. É muito mais fácil consertar um erro do que dois. É muito mais fácil consertar um erro do que dois. É importante você saber que mostrar o outro lado é você oferecer uma outra atitude. Você agiu pela sua emoção, me falou, me feriu, você me ofendeu, você foi injusto comigo, você me caluniou. Eu vou mostrar o outro lado, eu vou agir pela fé, pela razão. Por que casais se separam? Você já pensou nisso? Por que as pessoas se separam? Se separam porque não tem mais amor? Se separam por emoções, porque estão machucadas, porque estão ofendidas, porque foram traídas, porque foram abandonadas, rejeitadas, trocadas. Percebe? São emoções. Algo mais sério ainda. Presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer a você. Por que uma pessoa abandona a Igreja Católica e vai para outras denominações, ou outras doutrinas, outras religiões? Por convicção de fé? Não, porque ela está chateada. Não foram visitar ela, não deram atenção a ela, não deram assistência a ela, não fizeram com o que ela queria, ela foi frustrada, decepcionada, ela se decepcionou com o líder da igreja, ou com um sacerdote, ou um missionário, um pregador, ou não fizeram como ela queria, ou não cumprimentaram ela ficou chateada. E eu não estou tirando a sua razão, veja, talvez você teve a razão. No momento em que você mais precisava, talvez não estenderam a mão a você. Eu conheço um caso na minha cidade de uma família que construiu uma igreja toda, uma paróquia, e quando o marido morreu, a própria paróquia não foi lá dar assistência que ela precisava, as visitas, aquelas coisas todas. Mas você move a sua vida pela fé ou pelas emoções? Você ficou chateado, claro, se sentiu ofendido, mas não vai mudar a sua fé por causa disso. Não vai deixar a prática, a vivência da sua religião por causa disso. E mesmo, meu querido, que você esteja tão chateado, com as emoções tão feridas, porque alguém da sua casa morreu e se foi. Eu tenho visto isso acontecer o tempo todo, minha gente. Nós estamos aqui com o intuito de iluminar a tua vida, a tua casa e a família que está aí agora nos assistindo. Essa realidade que eu vou trazer agora não é incomum, não, é muito comum. Morre um ente querido. Eu vou trazer aqui um exemplo. O filho morreu. A mãe tem outros filhos. Ela fica triste, natural. Você foi afetado pela morte de um filho. Você foi afetado. Um filho não é igual ao outro. Essa dor nem nome tem. Eu já falei quantas vezes isso aqui no programa Família em Casa. Alguém que perde o esposo e a esposa fica viúvo. O filho que perde os pais fica órfão. E a mãe e o pai que perde o filho? Nem nome tem. Eu sei que a dor é grande, mas às vezes nos esquecemos de quem está vivo. Nós cometemos este erro. E as pessoas que falam comigo sempre dizem assim, nossa, Rodrigo, a minha mãe está triste, meu pai está triste, mas nós estamos vivos. Tudo bem dela ficar triste pelo irmão nosso que se foi, mas gostaríamos que ela se alegrasse por aqueles que estão. E geralmente a gente perde o sentido da vida, deixa as emoções tomarem conta do nosso coração. Eu não disse para você não sentir tristeza, é impossível não senti-la. Eu não disse para você não sentir preocupação, eu não disse para você não sentir o peso da cruz. Eu disse para você não consentir com isso e se deixar tomar e dominar por isso. De repente pode ser que alguém esteja me assistindo agora e você esteja extremamente desanimado. É verdade. Talvez você está me assistindo e esteja extremamente tomado por uma emoção de desânimo, de desistência, de angústia. E hoje o que você precisa é agir pela fé. Você precisa tomar a decisão pela fé. Não deixe as suas emoções tomarem conta do teu coração, mesmo que seja uma emoção de euforia. Às vezes a gente fica tão alegre, eufórico, e a gente acaba se perdendo nessas alegrias. É preciso agir pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso acreditar que Deus tem um plano para você, por mais difícil que seja o momento. Posso te pedir uma coisa, como seu amigo e seu irmão? Quando você estiver triste ou angustiado, nervoso, com raiva, quando o seu coração estiver angustiado e todo ansioso, não toma decisões não. A chance de você errar é muito maior. Tem uma história que eu gosto muito de contar, e eu vou tentar aqui abreviá-la o máximo que eu puder. Um homem deixou a esposa e foi trabalhar num lugar muito distante e ficou lá por 20 anos. Quando ele deixou a esposa, tinham acabado de casar. Ficou lá por 20 anos e ele disse assim ao senhor daquela fazenda que ele foi trabalhar:
guarde todo o dinheiro, porque daqui um tempo eu vou pegar tudo para devolver, voltar para casa para minha esposa. E depois de 20 anos, trabalhando, juntando todo o dinheiro, ele foi ao seu senhor, ao seu patrão e disse, pode me dar tudo que eu trabalhei nesses 20 anos, eu quero voltar para minha esposa, dar a ela uma vida digna, porque eu saí de lá, não tinha trabalho, nós não tínhamos o que comer, saí numa vida miserável para vir buscar um recurso e uma vida melhor. Agora eu quero voltar para os braços da minha amada. Naquele momento, o seu patrão fez uma proposta. O que você quer? 3 conselhos ou o dinheiro de 20 anos trabalhado? Aquele homem, como sabia que o seu patrão era muito sábio, um homem de muitas posses, próspero, um homem que deu certo na vida, ficou pensando, de repente os 3 conselhos que ele vai me dar vão me deixar mais rico do que os 20 anos trabalhados que eu tenho de salário de direito na mão dele. Esse homem então disse assim, eu prefiro então os 3 conselhos. Abriu mão de 20 anos de salário. E o homem disse assim então, 3 conselhos para você. Não seja curioso, não tome decisões precipitadas e não pegue atalho. Eu vou repetir para você, preste bem atenção. Não seja curioso, não pegue o atalho e não tome decisões precipitadas quando você estiver nervoso, com as emoções à flor da pele. Aquele homem então ficou meio decepcionado, falou, poxa, esses eram os conselhos, mas tá bom, eu escolhi. E aí o patrão pegou e deu 3 pães para ele, 3 pedaços de pães, aqueles pães caseiros assim, aquele pãozão caseiro, e falou para você comer com a sua família quando você chegar lá. E ele partiu, foi para casa. Quando ele chegou lá, ele encontrou a esposa dele. E infelizmente, ao longe, ele viu a esposa dele sentada na varanda daquela casa pobrinha. E no colo dela tinha um jovem. Ele foi se tomando de ira, de raiva, e disse assim, eu 20 anos trabalhando lá, e ela me traiu com um menino, ela já é uma senhora. E ele então falou, vou me deitar aqui, amanhã pela manhã eu mato os 2. Foi se aproximando da casa, fazendo barulho, gritando no outro dia pela manhã, com um pedaço de pau na mão, querendo matar os 2. Naquele momento, a tristeza tomou conta do coração dele, mas ele lembrou de um dos conselhos do seu patrão. Não tome decisão precipitada. Não tome. Não vai por atalhos. Não seja curioso. Então, naquele momento, ele caiu de joelhos e perguntou para a esposa, por que você me traiu? Fui tão fiel a você. E a esposa, olhando nos olhos dele, disse assim, eu não te traí. Quando você foi embora, você me deixou grávida. E esse é seu filho, que hoje já tem 20 anos de idade. E ele chorou porque ele poderia ter cometido o pior engano da vida dele. Hoje, o Família em Casa quer dizer isso a você. Não fica nervoso e se ficar, não tome decisões precipitadas. Não fala bobagem, você pode cometer um erro. A gente tem muita facilidade em julgar e transformar a nossa casa num tribunal. Eu quero hoje rezar por você, rezar com você. E rezando com você, eu quero pedir a Deus que nos dê a força da fé. Sabe o que é a força da fé? A força para vencer e superar as emoções. A força para vencer os nossos tédios, vencer as nossas irritações, vencer nossas mágoas, ressentimentos, dores, traumas do passado. Eu sei que nós somos muito marcados com os acontecimentos, mas pela fé podemos vencer, pela fé podemos superar, pela fé podemos amar. Deus abençoe você. Eu quero que você acredite que Deus está sempre esperando por você. É preciso crer que existe um Deus que te ama acima de qualquer coisa. De nada vale um homem sem a fé no seu Senhor. É semelhante a um corpo sem vida. Não sejas como Pedro, que duvidou, quando já estava caminhando sobre o mar. Ser como Abraão, que confiou em Deus e acreditou até o fim. Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar.
De coragem Ele vai te encher. É somente pela força da fé que a vitória virá. Vai correndo ao encontro do Pai. Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te preencher, dará forças para continuar a caminhar. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo neste momento visite a sua casa derramando o dom da fé. Que a fé seja a força, a base, e que a fé nos mova. Não sejamos determinantes nas emoções, mas sejamos movidos pela fé. Acredita, Deus é maior do que tudo e Ele está sempre do teu lado. Se aproxime dEle. É impossível agradar a Deus sem a fé. Que nossa família seja uma família cheia de fé. É esse o desejo do nosso coração. Deus abençoe você. O Família em Casa fica por aqui. A TV Evangelizar sempre de braços abertos, acolhendo você, como você, de coração aberto, acolhendo a TV Evangelizar. Nunca se esqueça, a gente só precisa ficar junto. Até o próximo Família em Casa, aqui na TV Evangelizar. Vai correndo ao encontro do Pai. Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te preencher, dará força para continuar a caminhar.